O ex-ministro da Fazenda, Carlos Richibiter, é o nosso entrevistado de hoje no programa Memória Paranaense. Ministro, pode-se dizer que o senhor é um paranaense de Blumenau? Você sabe que tem uma história engraçada, quando eu estava na Caixa e havia uma eleição para governador e perguntaram se eu ia ser candidato e eu disse, é complicado, porque eu sou nascido em Santa Catarina e fiz toda a minha vida no Paraná, só se a gente unir os dois estados e fizer um Cataraná. Todo mundo levou na brincadeira, com exceção de uma jornalista que pôs isso como uma ideia séria minha, e eu levei um discurso na Assembleia de Florianópolis, retirando a minha cidadania. Levaram a sério a matéria? Levaram a sério. E depois que sai no jornal, é muito difícil explicar a história, né? Me sinto hoje, claro, muito mais paranaense, que toda a minha vida profissional adulta foi feita aqui, casei aqui. Então, eu tenho ligações com Blumenau, tenho uma irmã lá que está viva, e sobrinhos, mas para mim é hoje uma terra estranha. Seus pais vieram da Alemanha para Blumenau? Meu bisavô veio em 1861, vindo do norte da Alemanha, e meu avô estava com 11 anos quando veio para cá. Qual a atividade do seu pai em Blumenau? Meu avô fundou a primeira cervejaria em Blumenau, que quebrou quando a Brahma entrou. E meu pai tinha uma loja, era chapeleiro, ele fazia chapéu de mulher. Quando passou a moda, ele mudou para outras coisas e era basicamente uma casa de comércio. Quer dizer, Blumenau tinha uma escola alemã que eu frequentei desde o primeiro ano da escola, e essas escolas todas foram fechadas em 1938 pelo Getúlio, né? Aquela leva, as italianas, as alemãs, todas as escolas estrangeiras foram fechadas. Então, houve já, a partir do começo, antes da guerra, uma rivalidade. Nós éramos chamados de galegos, né? Nunca sei porquê, mas durante a guerra isso se agravou. Teve episódios muito feios. Meu pai foi preso e a única coisa que a gente descobriu, eles perguntavam por que tinha casado as 3 filhas com alemães. E eles diziam, na minha família, não sei, elas escolheram. E acabou que eu tinha 15 anos, era o único que estava em casa, e acabamos descobrindo que era questão de dinheiro. Então, é uma coisa que eu chamo de sequestro oficial do meu pai. E quando conseguimos arranjar dinheiro emprestado, porque ele não tinha, e conseguimos pagar a pessoa intermediária, no dia seguinte papai estava em casa. Até achar a pessoa que disse, olha, eu lembro que era 10 contos de réis, não sei quanto que era isso hoje, também não quero saber. Mas enfim, não foi uma época boa. O ruim dessa história é que isso supostamente eram presos políticos, mas iam para a cadeia comum em Blumenau, e nos fins de semana isso enchia com bêbados que vomitavam. Era muito, muito ruim. Meu pai ficou profundamente marcado por isso. Meu pai serviu como voluntário do Exército Brasileiro. Então, claro que isso é um episódio que criou e deixou um trauma em todos nós durante muito tempo. Essa prisão aconteceu até coincidentemente no momento que você estava participando de um desfile. Eu estava desfilando pela escola, pelo colégio, e papai estava assistindo. E quando eu cheguei em casa, minha mãe disse, olha, estão dizendo aí que levaram teu pai. Você foi atrás de tentar resolver a situação. Peguei a Mas bicicleta, as marcas acabam ficando, né? Ah, ficam sim. Inclusive com o papai ficou marca de doença. Passou 2 meses e meio, que não é uma coisa agradável, uma cadeia pública, né? Mas enfim, ficou marca, mas não chegou a afetar a alegria de viver, porque meu pai recuperou, ele morreu com 85 anos e era uma pessoa com uma grande alegria de viver. E chegou a acompanhar boa parte da sua carreira depois. Sim, graças a Deus.